Nessa manhã, esse segundo domingo do mês, na verdade, nós vamos dar início a uma série de sermões que tem como tema o louvor que agrada a Deus. Então, durante todo esse mês de abril, os próximos domingos, pela manhã, em nossos cultos matutinos, nós vamos falar sobre esse louvor que agrada a Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 10, nós faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 7. Levíticos, capítulo de número 10. A partir do verso de número 1 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra. Guia-nos, ó Deus, durante todo esse momento do culto, ó Pai, onde os nossos ouvidos se voltam para aquilo que o Senhor há de falar. Que a tua igreja, Senhor, recepcione, ó Deus, e assimile bem com a ajuda do teu Santo Espírito. Também, ó Deus, rogamos que conduza o pregador nesta manhã, para que essa palavra, ó Deus, não seja de nenhuma forma mal interpretada, seja comunicada da maneira que deve ser feita, para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagina que você foi convidado para um jantar especial na casa de uma pessoa muito importante. O anfitrião, então, prepara tudo com muito cuidado, faz aquela mesa posta maravilhosa, coloca os utensílios mais valiosos que há na casa para poder receber você, prepara um cardápio incrível, tudo está ali para ser executado da maneira correta, os horários, e daí quando os convidados chegam, um dos convidados ignora tudo isso, traz a sua sacolinha de papel craft do iFood, com a sua comida própria, senta onde quer, faz o que lhe agrada, faz o que acha melhor, come com um talher que não era para utilizar, abre a geladeira. Pensa nessa situação. Afinal, a intenção ela é boa, né? Ele está ali para honrar o anfitrião, né? Ele atendeu o convite, ele já está fazendo presença, né? Se é o que a gente acha que é mais importante. O que você esperaria que acontecesse numa situação como essa? Como você acha que esse anfitrião iria se portar? Como ele iria tratar uma situação como essa? A gente vive em uma época em que a pergunta a respeito de culto cristão ela se tornou: o que eu gosto? Né? O que eu gosto? O que me chama atenção no culto? As pessoas mudam de igreja quando elas não acham que o culto é adequado. Isso é mais comum do que você imagina. Antes isso era muito estranho. Hoje é muito comum. Acho muito barulhento, não vou. Acho calado demais, também não vou. As músicas são sempre as mesmas, são velhas, eu não curto tanto. Mas tem umas músicas lá
que, olha, eu não conheço nenhuma, porque é tudo música nova, também não gosto. As pessoas fazem isso. Às vezes elas não vão por causa do pregador, às vezes elas não vão porque não acham o banco confortável. Atualmente as pessoas elas mudam de igreja de uma maneira muito comum, muito simples de fazer isso. E muitas igrejas também avaliam seus cultos pela emoção que produzem. Se as pessoas estão respondendo, se elas estão balançando a cabeça enquanto o pregador está falando, nossa, essa é uma igreja muito boa, é uma igreja responsiva, então é maravilhoso. Se a música, o estilo agrada, enfim, o termômetro do culto passou a ser o homem e não Deus. Mas tem uma cena, e essa cena no Antigo Testamento nos confronta com uma realidade que nenhuma geração poderá ignorar. Deus tem opinião sobre como deseja ser adorado, e a sua opinião não é negociável. O texto que nós lemos aqui nos apresenta não apenas o que desagrada a Deus no culto, mas, sobretudo, quem Deus é e porque tudo precisa ser nos termos dele e não nos nossos termos. 3 verdades fundamentais esse texto nos mostra sobre o culto que agrada a Deus e não o homem, tema do nosso sermão dessa manhã. E para que a gente possa levar essas verdades conosco, eu quero apresentar ela com 3 afirmações simples. Primeiro, o culto começa com Deus. Segundo, o culto revela quem Deus é. Perdão. O culto revela quem Deus é. E, em terceiro lugar, o culto exige obediência e não invenção. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando nós falamos que o culto começa com Deus, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 1 do texto que nós já lemos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Se você quiser grifar, eu sugiro que você grife exatamente o final desse versículo. O que lhes não ordenara. A condenação de Nadab e Abiú não está em sua falta de serviço, não está em qualificação. Afinal de contas, você vai voltar a alguns capítulos, você vai ver que esses homens eles foram consagrados ao Senhor. Toda uma família, capacitados, espiritualmente tornados oficiais diante de toda a congregação do Senhor. Então eles sabem o que eles estão fazendo. Eles eram sacerdotes, filho do sumo sacerdote, Arão, que era o braço direito de Moisés, um portador do próprio Deus diante do povo. E esse culto foi inaugurado no capítulo anterior, capítulo de número 9, um culto solene que necessitava de atenção, cada oferta, cada queima, tudo aquilo foi explicado para que aqueles homens pudessem fazer. Eles tinham os instrumentos certos, os incensários, o incenso. Eles foram até o lugar certo, diante de Yahvé, diante do grande Deus. O problema está exatamente no trecho que eu pedi para você, eu sugeri para você grifar. O final do versículo, o que lhes não ordenara. Em hebraico, a palavra que está sendo utilizada aqui tem uma forma que expressa uma ordenação com autoridade plena e formal. Não foi uma sugestão que Deus fez. Não foi apenas uma informação que Deus deu como capricho divino. A negação aqui ela não é casual, ela aponta diretamente para a fonte do culto. O culto legítimo não nasce da imaginação humana, mas do mandato divino. Mas eu quero também pedir para você notar uma sequência de ações que estão aqui nesse versículo de número 1. Tomaram, puseram, colocaram, e aí tem um outro, trouxeram, né? E aí temos esses verbos aqui, mas tem um outro verbo que não está claro, talvez se a sua versão é a Almeida Revista Atualizada, a Ara, tem um outro verso, uma outra ação aqui que não está clara para você, mas talvez numa outra versão fique claro. O texto vai dizer que, para nós aqui, utilizando a
a expressão está perante a face do Senhor, mas há um verbo aqui na verdade, dizendo que eles se aproximaram. Então eles tomaram, puseram, colocaram, trouxeram, aproximaram-se de Deus. E a maneira como esses verbos estão colocados aqui também não é por acaso, como eu costumo dizer a respeito de tudo que é feito na linguagem hebraica e também na linguagem grega. Mas aqui eles estão denotando uma ação que ela não é apenas realizada, porque, olha, a gente tem que ir para o culto. Não, não é assim. Trazer, colocar, se aproximar de Deus e todos os outros denotam algo feito de maneira deliberada. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não foram pegos de maneira desprevenida. Não foi um acidente, foi uma iniciativa. Uma iniciativa boa nas aparências. Eles trouxeram fogo, era o que era necessário trazer, mas ela não foi ordenada por Deus. Aliás, esse fogo, ele era um fogo contínuo. Capítulo de número 6, verso de número 12, o texto diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ou seja, a lógica aqui é que toda vez que fosse necessário fazer um outro sacrifício, não se acenderia um novo fogo. Não ia ter que fazer aquele fenômeno do churrasco, que sempre tem um especialista para acender um churrasco. Não é isso. O fogo ele é contínuo, ele precisava ser mantido porque ele seria utilizado exatamente em todo sacrifício, em toda assembleia solene. Essa era a ordem. Mas não foi isso que eles fizeram. Não foi ordenado por Deus trazerem um novo fogo, um fogo estranho. Aliás, a melhor palavra para esse termo é um fogo profano. Isso nos confronta com uma pergunta incômoda, meus irmãos. Quando nós planejamos o nosso culto, quando você planeja sair de casa para vir para cá, as perguntas que giram em torno da sua mente é o que Deus mandou ou o que você gosta? O que eu gosto nesse culto? Ou melhor, o que Deus manda eu fazer nesse culto? Por que isso é importante para nós? Porque a nossa mente ela precisa estar direcionada para aquele que vem ser adorado por cada um de nós. São quilômetros de distância, são muitas dificuldades talvez que você tenha para vir cultuar ao Senhor. E nenhuma delas passa despercebida por Deus, mas principalmente o seu coração desalinhado com esse propósito incrível, maravilhoso, místico de estar diante do nosso Deus. Isso sim, principalmente é visto pelo nosso Senhor. A tradição reformada, a qual a nossa igreja é herdeira, ela desenvolveu a partir deste e de outros textos o chamado princípio regulador do culto. Expresso na nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, parágrafo 1, o modo aceitável de adorar ao verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. Isso aqui não é uma invenção teológica da Idade Média, não. É a leitura fiel dos textos como este que nós lemos. O culto começa com Deus porque Deus é o anfitrião. Ele não é o convidado. Nós não estamos aqui invocando um Deus para ver se Ele se manifesta. Não é isso que está acontecendo. Nós não convidamos Deus para participar do nosso culto. Somos nós que somos chamados a comparecer diante dEle. Aliás, se não fosse o próprio Deus atraindo você para esse momento, você nem da cama teria levantado. E tudo isso nos termos que Ele estabeleceu. E este princípio encontra o seu cumprimento pleno no Novo Testamento. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana ali em João capítulo 4, ela levanta exatamente uma questão a respeito de culto. Ela está preocupada com a adoração, mesmo tendo uma vida totalmente promíscua. Ela quer saber como e onde adorar. E o Senhor Jesus responde, versos de número 23 e 24. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura para si mesmo adoradores tais. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra verdade aqui, aletheia, ela não significa apenas uma sinceridade emocional, significa uma adoração conforme a realidade revelada pelo próprio Deus. Conforme sua palavra. Então, o culto em verdade
É o culto que começa com Deus e não com o homem. E isso não tem a ver só com as pessoas que organizam, trabalham no culto em si. Começa com você. Começa com a maneira que você lida antes do domingo acontecer. Começa com a maneira como você prepara o seu espírito. Começa com as coisas que você vê antes de vir para cá e com as coisas que você vai ver depois de sair daqui. Tem tudo a ver com cada um de nós. Meus irmãos, quando nós viemos ao culto, a pergunta que Deus faz não é se você gostou do culto. A pergunta é, você veio nos termos dele ou nos seus próprios termos cultuar ao Senhor? Se foi nos seus meios, há tempo de se arrepender. À noite teremos outro culto e nós precisamos cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor e adorar ao Senhor com aquilo que nós estamos aprendendo nessa manhã. Em segundo lugar, meus irmãos, o culto revela quem Deus é. Após a morte de Nadab e Abiú, Moisés ele não chora, ele não se desespera, são sobrinhos dele. Ele vai até Arão e pronuncia a palavra mais densa do texto. Aliás, a oração principal de todo o trecho. Talvez você já tenha ouvido falar, a gente explicar o que é um texto com uma organização quiástica. É como se o texto apontasse para uma ideia central. E a ideia central desse texto que nós lemos é o verso de número 3. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Imagina você encontrar seus filhos, sacerdotes, homens experimentados, ou pelo menos homens chamados ao serviço, e vê-los mortos por fazer o serviço de maneira errada, bem na sua frente. Há dois verbos aqui que eu preciso trazer a menção para vocês. O primeiro é o verbo que no hebraico equivale ao serei santificado. Aqui não significa que Deus precisa de alguém para torná-lo santo. Significa que Deus manifesta, revela a sua santidade no espaço do culto. E o segundo verbo que eu quero trazer para nós é o serei glorificado. Essa glória revelada diante de todo o povo. Então, Deus não precisa de nenhum de nós para ser chamado de santo, para receber glória. Não precisa da nossa atenção para ser mais querido. Nada disso. Sempre lembrem dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, de todos os anjos e arcanjos que estão diante dele. Se ele precisar de uma adoração com muita qualidade, ele tem. Mas ainda assim, ele quer um coração que seja sincero e que o tema. Com esse objetivo, manifestar a sua santidade e revelar a sua glória diante do povo que ele chamou para adorá-lo. O culto, portanto, não é primariamente um espaço de experiência humana, é o espaço da autorrevelação divina. Muitas vezes, e eu já ouvi várias vezes, as pessoas reclamarem e até mesmo terem o seu próprio exercício de culto prejudicado por causa de outras pessoas, e coisas mínimas, desde um mau cheiro, até mesmo a cor da pele. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. E então, quando nós lembramos dessa história de Nadab e Abiú, nós precisamos entender o que passa no coração de cada cristão que faz parte da nossa igreja e como ele adora o Senhor, como ele trata esse momento tão maravilhoso que é estar diante de Deus com outros irmãos. Se tudo aquilo que ele busca, se tudo aquilo que ele quer é ser agradado nos seus ouvidos, é que o pregador seja exímio, tenha uma eloquência maravilhosa, é que ninguém saia do tom enquanto o coral ou as equipes de cântico estiverem cantando. Se tudo isso for a nossa motivação, olhe para esse texto e veja, Deus se manifesta como quem Ele é. E Ele está dizendo, essa situação que tanto o tio quanto o pai acabaram de presenciar, e os irmãos e primos também, é uma maneira dele ser revelado em sua santidade e glória. O culto é santo e glorioso quando ele é celebrado nos termos de Deus. Então a reação de Arão é igualmente poderosa. Arão se calou.
Aqui a palavra ela não está falando de um silêncio de quem não tem o que dizer. É o silêncio de quem se encontrou diante de uma realidade que ultrapassa o seu entendimento. Esse homem já viu muita coisa. Ele já viu um pedaço de pau se transformar numa serpente. Ele já viu um rio inteiro se transformar em sangue. Ele já viu um mar se abrir. Ele já viu muitas coisas acontecerem. Mas ele nunca esteve diante de Deus dessa forma. Ele nunca viu essa manifestação de Deus. Então o silêncio de Arão é de tristeza, obviamente. Seus filhos morreram. Mas é também de submissão reverente diante da santidade de um Deus que não pode ser motivo de piada, não pode ser, a gente não pode brincar com ele. É o mesmo silêncio de Jó diante do redemoinho. Respondeu Jó ao Senhor, capítulo 42, do verso 1 ao 3. Reconheço que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso eu falava o que não entendia, coisas por demais maravilhosas para mim que eu não compreendia. É o silêncio de Isaías diante do trono, em Isaías capítulo 6, verso 5, ele diz, ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O culto revela quem Deus é, e quando Deus se revela como é, o homem não tem outra resposta, senão ser o silêncio reverente, a prostração, o louvor que nasce não do entretenimento, mas do encontro. E aqui nós chegamos ao coração cristológico desse texto. Como é possível que pecadores como nós, que em alguma medida nos aproximamos de Deus, cada um trazendo muitas vezes seu próprio fogo estranho, como nós podemos, com esse fogo estranho no coração, muitas vezes, às vezes todas as semanas, como é que nós conseguimos não ser consumidos diante de Deus como Nadab e Abiú? Vou contar uma história para vocês. Eu dançava na igreja. Não ri não, gente, é sério. Eu dançava bem. Mas eu tinha um medo terrível, obviamente fruto de uma teologia extremamente equivocada que também não compreendia isso aqui. Aliás, achava que a qualquer momento o Senhor viria me consumir, porque enquanto eu estava tentando apresentar um teatro, uma dança, qualquer coisa que fosse perfeita, fosse exímia, eu estava com o coração apodrecido por um pecado, com o temor totalmente descompassado, tinha pecado antes de uma apresentação, de qualquer coisa que ia fazer, e o medo era exatamente esse. Aliás, orem pelos seus amigos arminianos que trabalham na igreja. Eles vivem com medo de alguma coisa acontecer, de um fogo cair e eles morrerem. Eles morrem de medo, tenham certeza disso. E a explicação pela qual, não só naquela época, mas hoje, não é porque eu mudei a minha teologia, porque agora eu sou um pastor reformado, não. A resposta é que existe um sacerdote maior. O Novo Testamento nos apresenta Jesus Cristo como sumo sacerdote que não ofereceu fogo estranho, mas que ofereceu a si mesmo. Ele é o sacrifício perfeito, plenamente ordenado pelo Pai, obedecido à risca. Hebreus capítulo 9, versos de número 11 e 12, nós lemos, Cristo tendo aparecido como sumo sacerdote dos bens que já são uma realidade, através do tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta criação, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas por meio de seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. Cristo é o único que se aproximou de Deus com fogo verdadeiro. O fogo do Santo Espírito de Deus, da obediência perfeita, do sacrifício ordenado pelo Pai desde a eternidade. Por isso, quando nos aproximamos de Deus em Cristo, nós não somos consumidos, nós somos aceitos. Deus sabe o fogo estranho que você trouxe para cá nessa manhã. Mas você precisa saber que você só está nessa cadeira, ouvindo essa mensagem, cantando os cânticos, fazendo a sua oração, porque Cristo proporcionou isso para você. O culto revela quem Deus é, santo, glorioso, misericordioso em Cristo. Aliás, é maravilhoso como o teólogo Daniel Hayek, no seu livro O que é um culto reformado, aliás, tema da nossa aula de escola dominical,
ele diz assim que existe uma troca maravilhosa quando nós cultuamos ao Senhor. Não porque nós conseguimos nos apresentar diante dele com algo que seja maravilhoso, que ele nunca tenha visto, e agora ele está muito feliz porque hoje você acertou em cheio. Mas, na verdade, quando nós nos apresentamos diante de Deus, é como se houvesse uma troca, e o Senhor pega essa adoração falha, essas palavras tortas, esse pensamento, muitas vezes distorcido, e até mesmo a nossa própria distração, enquanto nós estamos tentando fazer aquilo que o Senhor nos mandou, e Ele apresenta a si mesmo como oferta agradável. Por isso que Ele é o nosso advogado, por isso que o Santo Espírito intercede por nós, porque nem mesmo chegar diante de Deus nós sabemos, mas graças ao próprio Cristo nós podemos entrar, porque é Ele quem pavimenta esse caminho para nós. O culto revela quem Deus é: santo, glorioso e misericordioso em Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, o culto exige obediência, não invenção. Os versos de número 4 ao verso de número 7 descrevem a resposta imediata de Moisés à tragédia. E é surpreendente porque ele demonstra ali uma frieza pastoral visível ali. Não tem tempo para choro, não decreta luto, ele dá ordens. Veja o que o verso de número 6 ao 7 diz. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Arão acabou de perder 2 filhos, e Moisés diz: não rasgue suas vestes, não bagunce o seu cabelo, não saia do tabernáculo. Isso parece muito cruel. Afinal de contas, todo judeu tinha direito de lamentar, fazia parte, tudo isso aqui ele está sendo privado, que seu irmão está sendo privado, fazia parte do direito que ele tinha de sofrer. Quem pode dizer para a gente: não sofra porque tem um culto amanhã? Imagina só, não, a gente não vai... Mantém tudo como está. Mas é, na verdade, uma instrução de misericórdia e proteção. Sair do tabernáculo ou demonstrar luto público durante o serviço seria repetir exatamente aquilo, o mesmo erro de Nadab e Abiú. Ou seja, colocar o impulso humano acima do mandato divino. Aqueles homens tinham ordens a cumprir. Eles precisavam fazer o que tinha sido mandado. E nenhuma emoção humana poderia passar por cima disso. Então o texto encerra com uma frase de 6 palavras no hebraico, mas que carrega para a gente um peso teológico muito grande. Verso de número 7, na parte B, diz: e assim fizeram, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Obediência, sem argumentar, sem negociar, sem adaptar conforme o sentimento humano. Esse é o contraste definitivo do texto. Enquanto Nadab e Abiú agiram segundo sua própria iniciativa, Arão, Eleazar e Itamar agiram segundo a palavra de Moisés, que era, em última instância, a palavra do próprio Yahvé. Então, meus irmãos, o culto que agrada a Deus é o culto da obediência e não da criatividade religiosa. Isso não significa que o culto deve ser mecânico, sem emoção, porque isso não faz nem sentido, e a nossa herança reformada também não legitima isso. Significa que a forma do culto ela deve ser governada pela palavra e não por nossa preferência. Com ordem e decência, mas com o coração envolvido com aquilo que está sendo feito, com temor diante de quem nós estamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre o culto desordenado da sua comunidade, ele diz, em 1 Coríntios 11, versos 33 a 34, portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mais à frente ele diz, as demais questões regularei quando for ter convosco. E no mesmo contexto, quando ele vai falar sobre dons e o culto, no capítulo 14, verso 40, ele diz, mas tudo seja feito com decência e ordem. Porque a ordem do culto, meus irmãos, não é uma questão estética. Mesmo o nosso culto matutino, que ele é menor, ele não foge daquilo que nós compreendemos pela palavra do Senhor, que deve ser um culto bíblico. Não é porque ele é mais curto que ele é menos culto, entendeu? Não é porque ele é mais curto que ele é menos culto. Aqui estão os elementos que a palavra do Senhor nos regulamenta para serem inseridos nesse serviço.
Não é uma questão estética, não é o tempo, é uma questão de submissão à soberania de Deus sobre o espaço que é dele. E, novamente, Jesus é o cumprimento perfeito deste ponto. Ele não veio fazer a sua própria vontade, ele não veio estabelecer uma nova versão de Deus, ele não veio falar com a juventude da sua época ou com as pessoas da sua sociedade para parecer mais legal, para que todo mundo pudesse ser atraído para esse modelo de vida que era o reino de Deus. Ele veio obedecer, e ele deixa claro isso em João 6,38. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Na cruz, no momento de maior pressão, quando poderia ter escolhido o seu próprio caminho, ele ora: não se faça a minha vontade, mas a tua, em Lucas 22:42. Jesus é o adorador perfeito, aquele que tudo se submeteu ao Pai, oferecendo obediência onde Adão havia oferecido rebeldia, onde Nadab e Abiú haviam oferecido iniciativa não autorizada. E é essa obediência de Cristo que funda a nossa aceitação diante dele. Não é a perfeição do nosso canto, não é a sofisticação da nossa liturgia, não é a emoção da nossa experiência, mas é a obediência perfeita ao nosso sumo sacerdote, que nos representa diante do Pai. Quando você vier ao culto, não venha como um consumidor em busca de uma experiência. Venha como um adorador que em Cristo tem acesso a Deus e que por isso mesmo deseja adorá-lo nos termos que ele estabeleceu. Lembra do jantar com o anfitrião importante que eu mencionei no começo do sermão? É como se Nadab e Abiú tivessem ido no jantar, tivessem os instrumentos certos, estavam no lugar certo, tinham o título certo, mas ignoraram o cardápio do anfitrião, trouxeram o seu próprio, e o anfitrião, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo e santo, manifestou quem ele é. Não é possível domesticar o culto, porque ele não é nosso. Não é possível querer adequá-lo à nossa expectativa. Adeque o seu coração à palavra do Senhor. E a partir daí, veja se a maneira como o culto está sendo conduzido é bíblico ou não. Esse é o padrão que você precisa ter. Não tente virar um sommelier de culto. Participe, seja parte. Você é corpo de Cristo. Você é chamado para ser uma pedra viva junto com todos os outros irmãos. Não ache que apenas os diáconos, a equipe de cânticos, os pastores, os presbíteros têm a responsabilidade de servir você com um culto que lhe agrada. É você que saiu da sua casa pela convocação do Senhor para trazer alguma coisa para Ele, junto conosco. E se o seu fogo for estranho, o que vai acontecer? A boa notícia do Evangelho é que nós não estamos sozinhos nessa empreitada, nós temos a Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e 22, diz: assim, irmãos, visto que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu, isto é, da sua carne, e visto que temos um grande sacerdote, aliás, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé. Esta é a razão pela qual nos reunimos semanalmente. E que você jamais esqueça disso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.